Olá, amigos! Está no ar mais um Fala Vereador, este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o suplente de vereador Rodrigo Carlos Truppel, do PSDB. Olá, vereador, um prazer recebê-lo aqui, o senhor que está na casa aí por 31 dias no lugar da vereadora Ana Carolina. Prazer recebê-lo. Boa tarde a todos, o prazer é nosso. Bom, vereador, conta para nós e para a comunidade que nos acompanha quem é o Rodrigo Carlos Truppel. O senhor é natural da onde? Estudou aonde? Trabalha em que atividade profissional? Então, Rodrigo Carlos Truppel é natural de Itajaí, Papaciri com orgulho, nascido em 79. Iniciei os estudos no Colégio Vitor Meireles, quando meus pais residiam na rua Lauro Miller. Depois, com a enchente de 82, 83, como a casa foi muito atingida, nós acabamos nos mudando para o bairro Fazenda. E do Vitor Meireles, eu morando já na Fazenda, eu estudei na Univale, terceira a sexta série. Depois fui ao Nereu Ramos, Colégio Estadual Nereu Ramos na Fazenda, estudei a sétima e oitava série. Depois fui para o Faial, bastante colégio, né? O Faial, como existe em Itajaí o futsal, o GEI, daí nós ganhamos a bolsa para ir para o Faial. Estudei o primeiro do segundo grau lá, depois tive outra oportunidade de mudar de colégio, ganhando uma bolsa da irmã Adelina, fui para o São José, onde a bolsa, por incrível que pareça, eu conversei com meu pai, eu doei para um amiguinho meu que eu tinha no bairro Fazenda, que morava uma rua depois da nossa, que hoje ele é muito bem sucedido, graças a Deus. E por fim me formei no Radical, no Terceirão, onde hoje é secretário Normélio, junto com o Castelo, na época também me ofereceram bolsa para jogar o GEI. Após isso fui atleta, né? Joguei futsal até 2005, onde eu tive que parar porque não tinha mais condições de jogar alto rendimento. E na metade de 2007 inventei de fazer faculdade de Direito, onde eu me formei na metade de 2011 aqui na Univale de Itajaí. O senhor teve uma carreira esportiva e agora está desenvolvendo plenamente uma carreira profissional na área da advocacia, é isso? Isso, a gente tem um escritório de advocacia, a gente faz assessoria jurídica e fazemos também administração de bens. E temos outras atividades extracurricular, né? Também junto à comunidade? Junto à comunidade também. Nessa sua trajetória, Rodrigo, qual foi o momento e as circunstâncias que despertaram o gosto pela política e a aproximação também com os grupos políticos aqui do município, em especial o PSDB, que é a sua casa hoje? A aproximação com a política vem de herança, como a gente vai dizer, do pai, né? O pai foi vereador aqui de 89 a 92 em Itajaí, inclusive sendo o relator da lei orgânica do município. E acompanhava ele era MDB e eu acompanhava muito. A relação com o PSDB, um grupo de amigos em 2010, nos reunimos e achamos naquele momento que deveríamos participar mais efetivamente da política, onde estava o Dr. Deodato, Robson Coelho, Cícero Zucco, que é funcionário da casa, Odílio Veiga, Everaldo Zimmermann e mais algumas pessoas. E ali começamos, né? Reformular o PSDB, que o PSDB nós achávamos que era somente um partido em Itajaí para fazer coligações e não tinha, era um partido sem expressão. Em 2010 nós já lançamos um candidato a deputado estadual, chegando a quase 20 mil votos. 2012 lançamos um candidato a prefeito do PSDB, onde ficamos em segundo lugar, ganhando inclusive do PT, que há anos atrás tinha sido governo no município. Em 2016 lançamos a Ana Carolina, a nossa atual presidente, perdendo por 700 votos. E pedindo a música, falando assim, em 2020 lançamos o Robson Coelho a prefeito, onde perdemos por
quase 3 mil votos à eleição. Então o PSDB, se verificar do momento lá de 2010 até 2020, em 10 anos, ele realmente saiu de ser um partido pequeno a um partido grande, né? E tudo isso, embora houvesse durante todo esse período 2 grandes grupos políticos que se revezam, tanto no Poder Executivo, que também reflete aqui na Câmara de Vereadores, de certa forma, em alguns momentos. O nosso pensamento naquele momento era o terceiro grupo, né? A cidade estava polarizada entre os 2 grupos, do ex-prefeito Jandir Bellini e o atual prefeito Volney Morastone. Nós entramos, né, como uma opção à população de Itajaí para ser a terceira via. Infelizmente não conseguimos, faltou pouco em 2016 com a Ana Carolina e penso também pouco com o Robson pelo aumento da população dos votantes em Itajaí, então a porcentagem ficou baixa também. Mas nós temos a oportunidade de modificar isso aí, realmente chegar ao poder com esse grupo, ano que vem que vai ter a eleição para prefeito. Quantas eleições diretamente o senhor participou? Diretamente, a primeira foi em 2020, né? Coloquei o nome à disposição, porque nós iríamos fazer a reeleição do Robson a vereador e a Ana seria candidata a prefeita. Como inverteu, coloquei o nome à disposição do partido com a ida do Robson a prefeito e alcançamos a segunda suplência com 616 votos. E como foi o processo eleitoral no ano de 2020, Rodrigo, considerando que a gente estava passando por uma pandemia, sua primeira candidatura, tinha que conversar com a comunidade, tinha que se apresentar, as redes sociais de repente pode ter sido até uma ferramenta, mas como foi esse trabalho para chegar à segunda suplência do partido com 616 votos? Não foi fácil, porque com a pandemia, principalmente, eu me cuidei muito, né? Apesar de tomar vacina e tudo. As reuniões, a maioria dos meus eleitores, um pessoal com uma faixa etária um pouco maior, então a gente conversava mais por telefone, mensagem, a rede social foi fundamental em 2020 para alcançarmos os 616 votos. Lembrando que também às vezes a gente fala o nome à disposição como se fosse só a pessoa física, né, ali que está à disposição para a candidatura a vereador, mas tem uma comunidade atrás que cobra coisa, que pede isso, que pergunta, né, quais serão os rumos até que Itajaí terá se caso depositar o voto neste ou naquele candidato, e tudo isso tem que ser conversado. Né? Verdade, inclusive eu utilizei muito as redes sociais, o Facebook, o Instagram, inclusive mensagens direto pelo WhatsApp, e quando questionavam a gente conseguia, né, conversar e informar quais seriam os projetos nossos, inclusive da majoritária, caso obtivéssemos êxito na eleição de 2020. Papo bacana, eu até gostei, porque eu não sou muito fazer política pelo meio virtual, eu gosto de conversar com as pessoas. Porque para mim não tem nada igual tu olhar na pessoa, nos olhos do eleitor e perguntar qual é a necessidade aqui dessa comunidade e tu se dirigir até o secretário, né, para tentar conseguir resolver. Porque a melhor demanda, eu penso dessa forma, né, descobrir a melhor demanda daquele eleitor é falando com ele, o contato dia a dia. Itajaí tem uma característica especial também, porque além da comunidade que é nativa de Itajaí, aqueles que já estão aqui enraizados há muito tempo, também tem aquelas pessoas que chegam de fora, se instalam também em áreas centrais, mas principalmente em áreas mais afastadas do centro da cidade, só que são grupos, coletividades que chegam e não, a gente precisa resolver o problema da água, o problema do alagamento, o problema da luz, o problema do acesso, da macrodrenagem, da pavimentação, é muito problema, iluminação pública, e eles procuram os agentes políticos, aquelas lideranças. E isso eu posso afirmar que ocorre realmente, porque nós temos um imóvel no bairro da Murta, e temos 8 inquilinos lá, e os 8 inquilinos são do Norte e Nordeste. Já estão há mais de 5 anos em Itajaí, eles reivindicam quando tem algum problema na rua, né, iluminação, né, a criançada quebrou uma lâmpada, alguma coisa, e como sabem que a gente faz parte do meio político, eles perguntam, seu Rodrigo, será que não dá para pedir ali na subprefeitura para eles virem arrumar?
Infelizmente, a gente vai e pede, mas infelizmente demora muito, né? A subprefeitura de Cordeiros e a própria Secretaria de Obras realizar o conserto desses negócios. Deve ser exatamente pelo tamanho da cidade, pelas demandas que ela está agora apresentando. A cidade está muito grande, eu concordo, mas nós temos as subprefeituras em todos os bairros, então se tem subprefeitura tem que resolver a questão daquele bairro. Se não está resolvendo, não tem o porquê ter. Daí a gente entende que seria só uns cabides de emprego para o pessoal estar lá colocado. Bom, vereador, então eu pergunto agora para o senhor como está sendo essa oportunidade aqui dentro da Câmara, dentro do Poder Legislativo, no lugar da Ana Carolina, que se licenciou desde o dia 19 de junho. O senhor vai ficar por 31 dias aqui. Como é que está esse processo? Olha, oportunidade única, né? Uma experiência que sem tamanho, porque a gente, olhando de fora, né, a gente pensa que o vereador é uma situação. Eu tinha um pouco de conhecimento que eu fui assessor aqui do Robson Coelho entre 2017 e 2018. Estamos trabalhando bastante, principalmente por qual motivo? A gente está sucedendo a Ana Carolina. A Ana Carolina é uma grande vereadora. A cidade de Itajaí agradece a Ana Carolina, vereadora, e a gente tenta chegar, né, e ser comparado ao trabalho da Ana Carolina, né, junto com a assessoria. Nós estamos buscando diariamente informações, atendendo pessoas, reivindicando. Tudo que chega na gente, a gente está indicando através da casa, tem uma ferramenta, a casa, e a gente consegue endereçar para determinadas secretarias e tentar buscar solução. Como é que está sendo, então, o senhor poderia dar mais detalhes da adaptação a uns instrumentos que a Câmara de Vereadores tem, a indicação, o requerimento, né, aos projetos de lei, como é que está o relacionamento com os demais vereadores, a adaptação com os servidores da casa, porque enquanto mais se apropriar desses instrumentos e dos relacionamentos aqui, mais fácil fica de propor, de ser propositivo, não é, vereador? Verdade. Com os funcionários da casa eu me dou muito bem, graças a Deus, e fui muito bem recebido por todos. Eu acho que o que nós fizemos em 17 e 18 no gabinete do ex-vereador Robson Coelho, pela nossa educação, bom dia, boa tarde, sempre conversando, a recíproca é a mesma, né? A gente trata bem e eles nos tratam bem. As ferramentas nós estamos utilizando bastante, as indicações, já temos mais de 10 indicações propostas, temos 2 requerimentos, onde um é a questão do porto, que na segunda-feira, quando teve a reunião segunda passada, nós saímos da reunião do porto, viemos para o gabinete e já realizamos a confecção do requerimento, o qual já foi votado e aprovado, que a casa ela criou uma ferramenta que o vereador suplente ele tem alguns benefícios. No caso de pedir a ordem, o requerimento dele... A inversão da ordem para que possa exatamente. ser lido enquanto ele está aqui na casa, possa dar tempo de receber as respostas. Isso a gente tem que agradecer ao presidente Marcelo Werner, né? Ele que sugeriu e foi aprovado dessa forma. Temos outro requerimento também na questão dos conselhos de Itajaí, que nós estávamos averiguando os conselhos dos demais municípios aqui da Anfra. Todos eles constam no portal da transparência. O dia da reunião, as atas, quem faz parte de cada conselho. Em Itajaí, simplesmente em branco, né? E a gente deve levar a votação amanhã amanhã, dia 4, ou no dia 6, na quinta-feira. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador e peço para que a gente possa detalhar um pouco mais esses requerimentos que são de sua autoria e já estão em trâmite na casa. Voltamos em seguida. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais.
Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco aqui no estúdio o vereador Rodrigo Carlos Truppel, do PSDB, suplente da vereadora Ana Carolina. Bom, vereador, vamos detalhar um pouquinho nesse bloco os requerimentos de sua autoria. Eu peço que o senhor conte um pouco mais detalhes para nós do requerimento número 100 de 2023, que trata desse pedido de informações sobre os conselhos municipais. A gente sabe que tem muitos conselhos, né, constituídos, mas nem todos funcionam, nem todos publicam as suas deliberações. E eu queria saber o que motivou, né, esse pedido de informações e o que o senhor pretende deliberar a partir disso. O que motivou como eu falei anteriormente, nós entrando no portal da transparência de cada município da ANFRE até demais regiões, nós verificamos que todos os conselhos do município, eles estão lá. Consta quem é o presidente do conselho, o vice-presidente, toda a diretoria, toda a reunião que ocorre tem a ata. A ata fica pública para qualquer pessoa daquele município poder ver. No site do município de Itajaí, nada consta. Nós sabemos quem é o representante do conselho A, do conselho B. E o requerimento é no sentido de termos conhecimento, nominalmente, cada conselheiro e cada conselho em Itajaí, que eles ficaram um pouco meio sem trabalho, vamos dizer assim, sem estarem exercendo o que devem exercer, e requeremos isso para termos conhecimento, não só nós, como a população em geral, né? O senhor também tem trabalhado com uma preocupação relacionada ao porto de Itajaí, né? O senhor pede também algumas informações sobre o porto. Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho, porque é o requerimento número 104 de 2023, né? E são várias as perguntas que o senhor tem ali à superintendência do porto. São, verdade. A questão do porto, porque o porto é o coração propulsor da ordem financeira do nosso município, né? Estamos desde dezembro, final de dezembro até o presente momento praticamente com o porto parado. Mas no nosso requerimento, ele surgiu de umas coisas que a gente escutou numa reunião que teve no Porto, onde um ex-deputado federal do PT esteve lá como se fosse salvador da pátria. E verificamos que não foi nada disso, inclusive teve na sessão solene do município, na última quinta-feira, onde o próprio prefeito afirma que aquela solução da vinda das cargas de Santos não seria viável. Inclusive utilizando a docas. Isso seria muito inviável para o nosso município, porque se utilizar a docas de lá, como vai ficar também os nossos funcionários aqui? Mas de tudo do requerimento, a minha maior preocupação é o item F. Qual previsão do lançamento do novo edital para o contrato definitivo da nova arrendatária para o Porto de Itajaí? Agora nós temos, com o que saiu no Diário Oficial da União, foi uma prorrogação de 24 meses. Só que tanto a União quanto o município, eles podem, nesse período, já lançar o contrato definitivo. Essa resposta para nós é fundamental, porque o armador vai conseguir se credenciar e ver a estabilidade que ele vai ter para participar de uma licitação. Não, eram 6 meses com o governo anterior. Ele tinha dado 6 meses. O governo atual deu 24 meses. Só que não é qualquer armador que vai querer pegar. O armador que ele quer prazo, né? 24 meses ainda é pouco para o setor portuário. Muito pouco. No mínimo, a gente entende que tem que ser 20 anos, porque só de equipamento, como é que esse armador vai conseguir suprir depois tudo, né? Ele vai ter que adquirir os equipamentos ou alugar equipamento. Ele tem que vir com os pés no chão, né? Com a legalidade que ele vai conseguir trabalhar. Vereador, o senhor também tem uma indicação, e essa fala a respeito da Secretaria Municipal de Saúde, e o senhor pede a ampliação e divulgação do projeto Secretaria de Saúde Amiga do EMOSC. E eu queria saber como é que surgiu também essa iniciativa de tentar buscar essa ampliação na divulgação. Essa questão surgiu com algumas ligações e mensagens que a gente recebeu que nós não temos um EMOSC em Itajaí. A Secretaria de Saúde disponibiliza ônibus para levar o pessoal a Blumenau,
né, para retirada de sangue. Nós temos o Marieta, um hospital regional, que ele acaba atendendo não somente a ANFRE, como ele é regionalizado. Ele não é só da ANFRE. Teríamos que ter o EMOSC aqui, né, que é uma situação que alguns vereadores, eu já percebi, vários anos vêm lutando pelo EMOSC em Itajaí. Infelizmente, o governo do estado ainda não olhou para Itajaí com esses olhos. A iniciativa é que doe sangue vai estar salvando alguém ali na frente. A saúde, esse projeto em específico, ele é fundamental porque geralmente falta sangue, porque aqui ainda é uma forma de abastecer, inclusive, não só quem está em tratamento que precisa de doação de sangue, mas também quem sofre acidente, às vezes que precisa urgentemente de uma quantidade grande de sangue. Não ter o banco aqui é um problema, não é, Vera? Um grande problema, porque nós temos que estar pegando de outros municípios, de outros hospitais, inclusive particular, comprando. Marieta, ele tem um gasto, que eu acho um gasto desnecessário. Se nós temos o EMOSC em Itajaí, supriria o gasto onde eles poderiam demandar esse dinheiro para outras coisas, né? Quem perde somos nós e a ANFRE. Mas o senhor tem expectativa da viabilidade disso? Não tem expectativa alguma. Nós andamos conversando com 2 deputados estaduais do PSDB, o Marcos Vieira e o Dr. Vicente Caro Preso, que é da área da saúde. O governo do estado não vê expectativa de colocar o EMOSC aqui em Itajaí. Então tem que juntar um grupo maior da comunidade, maior de políticos, maior de lideranças institucionais para poder mobilizar forças e tentar, pelo menos no grito, conseguir uma atenção melhor para discutir isso. Com toda certeza, o governador ele deveria olhar com outros olhos para Itajaí, até porque ele teve uma votação bem expressiva aqui no nosso município, né? Tanto ele quanto os candidatos a deputados estaduais dele e federais. Agora, só a união faz a força, né? Eu acredito, se toda a sociedade, como o senhor falou, unir e cobrar do governador, ele vai colocar. A gente fala grito, mas na verdade a palavra ideal, como o senhor mesmo colocou, é união para poder pedir a demanda. Outro requerimento também relacionado à questão da saúde, que é um problema não só no município de Itajaí, mas em diversos outros locais do país, é a saúde mental. O senhor pede também ao município de Itajaí, ao Poder Executivo, a ampliação do número de psicólogos na rede municipal de saúde, né? Porque o senhor conferiu os dados divulgados e trabalhados aqui mesmo na Câmara, na prestação de contas da saúde, né? Do primeiro quadrimestre de 2023, e a gente percebe que é insuficiente. Só que esse é um problema bem complexo, né? Porque às vezes até a prefeitura, o município, o Poder Executivo tem interesse em resolver, mas falta mão de obra, falta, às vezes, viabilidade de contratação. Verdade. Na verdade, esse requerimento foi no sentido de que as visitas que nós temos feito, né, com a nossa assessoria nas unidades básicas de saúde, a procura desse profissional é grande. E a fila cada dia aumenta. Até nós estávamos conversando no gabinete, que a partir da pandemia parece que a procura ficou maior. O povo ficou mais sensível, né? Nervoso ao mesmo tempo, menos amor e mais rancor. E estamos buscando, fizemos o requerimento, mas como o senhor falou, a prefeitura até pode ser que queira, né, ter mais profissionais nessa área, mas também dependemos da procura desse profissional, né? Verificamos também que a Univale forma, mas esse profissional acaba saindo de Itajaí. É outra questão que estamos analisando. Por que o profissional quer sair de Itajaí, quer ir para outra região? Perspectiva de carreira, né? Exatamente. Será que aqui o problema está em Itajaí? Porque a nossa universidade forma esse profissional. Nós poderíamos ter uma parceria da formação desse profissional com o município e ele prestar um serviço para o município, né? Quando sai da faculdade ou algo como uma bolsa estudantil, como o governador uma bolsa estudantil, que eu digo da faculdade, do ensino superior, que o governador ele criou agora, né? Esse módulo onde aquele formando ele vai por um período prestar serviço para o Estado. Acredito que o município também poderia buscar dessa forma, porque tem que sair do executivo. Não adianta nós propormos um projeto desse que vai onerar o município e ele se torna inconstitucional.
E a saúde mental ainda é causa e efeito de diversos outros problemas sociais. Só vai agravando a cada dia. Deveríamos, né, como falamos na questão do EMOSC, a sociedade também buscar isso, né, buscar junto ao chefe do Poder Executivo que ele contrate. Não tem como fazer o concurso, então contrata o privado, lança o edital. Eu acredito que muitas empresas virão, porque existem empresas nesse sentido. Muitos profissionais chegarão também na rede. Basta querer, prefeito, faça. Falar um pouquinho das demandas também da rede municipal de ensino. O senhor tem um pedido por meio de indicação para que o Poder Executivo envie à Escola Olímpio Falconieri da Cunha as cadeiras e mesas para as turmas, né, principalmente do primeiro ano, que parece que está em falta. A comunidade escolar está cobrando? Estivemos visitando esse colégio, né, a pedido de mães dos alunos. Eu até fiquei surpreso quando chegou esse questionamento para a gente, porque liberamos há pouco tempo emendas para a Secretaria da Educação, um valor bem significante, e quando deparamos faltando mesas e cadeiras para os alunos, a gente achou um absurdo, na verdade. Entramos em contato com a secretária Elisete, a secretária da Educação. A mesma prontamente disse que ia solucionar. Marcamos para cobrá-la agora, na próxima quarta-feira, o retorno, se ela já supriu a necessidade daquela escola. O senhor tem bom diálogo também com os representantes das pastas do Poder Executivo, vereador? Embora o senhor esteja um pouquinho na oposição, né? Hoje Itajaí tem um cenário político um pouco em transição ainda, assim? Mas... o diálogo temos bastante relacionamento com alguns secretários do governo municipal, até pela história do meu falecido pai, que fez parte do governo Volney Morastone de 2005 a 2008, e isso nos deu uma abertura, né? Mas são alguns, nem todos, né? Muitos daquela época que hoje são secretários ainda, como Elisete, né? Temos um contato muito bacana, que era vereador na época, o secretário Dedé da Obras, que sempre muito atencioso nos atende de forma bem legal. Temos um bom contato com o secretário da Agricultura, o vereador Vanderlei Dalmolin, e mais outros secretários. A gente tenta buscar solução, né? Porque mesmo sendo oposição, não quer dizer que a gente tem que ser turrão, lambada. Eu penso, a minha forma, né, de trabalho como vereador, a conciliação é a melhor coisa. Conciliando e resolvendo a questão para a população, ótimo. Não deu a conciliação, nós temos os outros meios, os mecanismos dentro da casa para buscar, né? É importante até destacar para a comunidade, reforçar até essa situação, que assim, o vereador, o parlamentar, ele tem diversos instrumentos para poder pedir ao executivo a execução de alguma obra, alguma demanda, pedido de informações, que podem ser feitos também de forma verbal, diretamente, né? Mas muitas demandas, muitas cobranças, muitos pedidos acabam tendo a necessidade de ser formalizado em documento institucionalizado para que possa daí sim, né, ficar registrado e aí tomar as demais medidas, sendo executado ou não, ou, né, o pedido de audiência, entre outras demandas certeza. Que surgem. A casa favorece muito o vereador, na verdade, né? Só que também a gente pede que a população venha, reivindique. Nós não conseguimos, assim, estávamos conversando ainda há pouco, eu tinha uma visão de que eu tenho a minha profissão e vereador é hobby. Mas não tem como conciliar. Você ser vereador hoje, você é somente vereador, não tem como continuar a tua profissão, para quem quer trabalhar, deixando bem claro. O que nós fizemos desde o dia 19 de junho até esse momento, acredito que alcançamos muitas indicações, muitos requerimentos e conseguimos resolver bastante situações com uma ligação, com um bate-papo, né? Aquele pedido lá no interior, a situação da Boca de Lobo está entupida. Às vezes não levamos nem ao requerimento, nem a uma indicação formalizada, né, para a secretaria. Basta ir lá conversar com o secretário, ele prontamente tem resolvido. Mas pedimos, gabinete 305, vereador Rodrigo Carlos Truppel, PSDB, sempre estará aberto para que você venha comunidade, venha que a gente vai buscar as suas soluções. Vamos para mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco
do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco aqui no estúdio o vereador Rodrigo Carlos Truppel, do PSDB, suplente da vereadora Ana Carolina. Bom, vereador, mais indicações a gente tem para debater aqui a respeito de pavimentação na rua Ivo Stein Ferreira, no bairro São Vicente. A gente sabe que aquela região ali ela tem problemas de alagamentos quando os volumes de chuva são muito concentrados, né, em apenas poucos dias, poucas horas. O que a comunidade tem pedido lá e o que o senhor tem visto que fez o senhor mobilizar o Poder Executivo para que vá lá dar atenção e resolva essa situação? O que aconteceu? Inclusive, essa indicação ela foi confeccionada pelo motivo que um eleitor nosso, ele mandou mensagem. Daí nós fomos até o local. Fizemos uma filmagem e disse para ele que nós iríamos tentar solucionar, né? Mesmo sendo vereador de oposição, mas a gente tem um certo crédito e respeito do secretário de obras. Formalizamos a indicação e nos dirigimos até o secretário de obras. O secretário de obras disse que em poucos dias estará resolvendo, né? E assim nós temos feito por toda Itajaí. Ligam, estamos lá. Se não ligam, a gente também tem passado por todos os bairros. Onde tem algum problema, bate, né, bate palma na frente da casa da pessoa ali, a gente é atendido. Qual o problema aqui? O que está ocorrendo? E a gente tem tido uma excelente receptividade deles, porque tem alguns locais aqui em Itajaí que não passa ninguém lá. Não passa a Secretaria de Obras, né? Até passa o agente da saúde, mas ele passa com um período maior, não como deve ocorrer, né? E estamos aí, né? Indicação, onde a gente vê que tem problema, nós mesmos saímos e tentamos achar alguém da comunidade naquela localidade, e quem nos liga a gente está indo visitar, batendo foto e reivindicando. Mas essa pavimentação, o senhor tem uma previsão assim, ou pelo menos uma ideia de algo que possa ser feito? Segundo o secretário, dentro de uns 10 dias, né? E assim esperamos, mas estamos ligando para ele todo dia. Porque a gente é meio chato, a gente cobra, viu? A gente vai lá, às vezes ele diz, de novo no telefone, eu disse, eu não quero ter que ir aí, né? Porque daí tu vai ter que me servir um cafezinho, me atender, o teu dia é corrido, eu acho que basta a ligação, né? Se ele já se comprometeu. Vai fazer, mas a gente todo dia está cobrando todas as indicações que a gente tem feito, na verdade, pelo gabinete e por nossa assessoria. A gente todo dia estamos olhando elas e ligando para quem de direito, né? Vereador, uma outra indicação, ela trata pedido de obras na casa de passagem. Aí eu pergunto, para poder atender com acessibilidade a pessoa idosa também que passa pelo município e não tem condições, né, de ficar em algum hotel ou alugar algum local. Só que tem uma situação que chama atenção nessa indicação, que é assim, a casa de passagem em Itajaí, ela tem uma certa frequência de troca de endereço, né? A gente nota que um período está aqui, às vezes no mesmo ano já trocou 2 vezes, está em outro lugar, e aí é difícil ficar planejando obras até para receber. Mas já está havendo a demanda, o senhor identificou essa demanda de pessoas idosas vindo precisando de acessibilidade? Identificamos a colocação do senhor em relação à mudança constante do endereço, isso também identificamos, né? Prejudica demais. Porque aquele idoso que acaba vindo, ele acaba ficando vicioso, na verdade, aquele idoso de fora do estado. Ele tem mais ou menos onde é que é,
e indo modificando, e também a modificação constante de local. Por exemplo, tu pega uma casa de 100 metros quadrados hoje, amanhã, passou 6 meses, terminou aquele contrato, o município vai alocar uma outra casa de 50 metros quadrados. Então, cada vez vai reduzindo o apoio para esse idoso que vem de fora, né? Não tem, daí acaba sendo o serviço, acaba ficando inoperante, né? Aconselhamos ao prefeito que ele, ou nós temos bastante terras públicas ainda, até pelo centro da cidade, bem averiguado, ele que construa algo, né? Algo grande, com qualidade, né? Que 20 vagas, faça para 100. Não vai utilizar as 100, não tem problema, mas sempre a mais para não faltar para esse pessoal, né? Porque o que também temos visto, quando não tem quando eles não conseguem o apoio da casa de passagem, o nosso centro da cidade, o que mais tem são pessoas dormindo em marquises, embaixo das lojas, e acaba amedrontando muita nossa população, porque tem gente que sai para caminhar e trabalhar de manhã cedo. Às vezes tem alguns ali que são agressivos, bêbados, né? E acaba passando medo para a nossa população. Acho que falta um pouquinho mais, viu, prefeito? Um pouquinho mais de vontade para olhar para esse lado. Tem o grande desafio da casa de passagem que a gente tem acompanhado ao longo dos anos, é que a vizinhança nem sempre fica satisfeita em ter esse tipo de instrumento público ao lado da sua casa, porque acaba gerando uma certa movimentação e um sentimento de insegurança, né? É claro que não... Reclamar é legítimo, mas às vezes assim, inviabilizar que seja feito é outra coisa. Né? Nós tivemos um problema, né, onde eu morava no bairro Fazenda. Nesse mesmo endereço, na mesma rua, morava o ex-vereador Carlos Eli. Eu morava num prédio no início da rua, ele morava numa casa mais ao final. A casa que era do ex-vereador Mauro Machado havia sido locada pelo município de Itajaí, uma casa de passagem para menores. Não foi fácil. A comunidade ali do bairro Fazenda reclamava muito. Os moradores, meus vizinhos do prédio, perguntavam: Rodrigo, não tem o que fazer na prefeitura? Eu disse: se a gente não for a favor deles aqui, eles vão ser jogados para outro lugar e ninguém sabe onde. O que nós temos que tentar fazer, né? Eu explicava para os vizinhos ali da rua, nós irmos lá participar do dia a dia, o que ocorre com eles lá. E, inclusive, acabamos fazendo uma boa amizade com o pessoal que ali trabalhava e aqueles menores, onde nós chegávamos ali 10 horas da noite e os menores já cumprimentavam: ô, seu Rodrigo. O ex-vereador Carlos Eli, infelizmente não poderá afirmar, mas ele poderia confirmar, era cumprimentado, os demais vizinhos. Acabamos fazendo uma amizade onde houve um respeito. Só passou a ter o respeito quando nós nos dirigimos até a casa de passagem dos menores, porque até então eles ficavam na rua, vinham pedir coisas, isso e aquilo. Quando eles passaram a nos conhecer e a gente conseguiu... Muda o tipo de relacionamento. Mudou o relacionamento. E há uma integração comunitária, né? Bastante. Inclusive, os meus filhos acabavam, num sábado, domingo, nós pegávamos uma pipa e iríamos soltar, aquelas crianças vinham soltar pipa com a gente. Daí a gente comprava pipa, comprava a linha, comprava o negócio para enrolar a linha, e ali brincávamos num terreno que tinha ao lado, que era baldio na época, né? Mas os anos foram passando, acabei me mudando daquele local e hoje eu sou morador aqui do São Judas. Mas logo teremos também esse desafio, como o senhor colocou, tentar fazer campanhas de conscientização da comunidade, que é importante que hajam alguns instrumentos que às vezes não possam agradar integralmente, mas que há mecanismos... Mas isso tem que sair do executivo. O executivo tem muitos funcionários em um monte de secretaria. A Secretaria da Cidadania é uma secretaria que é a secretaria que tem que estar fazendo isso. Antes de instalar o local para o morador de passagem, né, no caso, o menor de passagem, vai lá conversar com aquela comunidade. Nós vamos fazer tal coisa aqui, o que vocês acham? Não custa nada, não de chegar e botar a goela abaixo, né? Vereador, um outro assunto que eu quero abordar com o senhor se chama binário da Oswaldo Reis, bairro Fazenda. O senhor tem se reunido com o Poder Executivo, ali é uma região que inevitavelmente haverá de ter esse binário, mas parece que o processo emperrou ainda na etapa de indenização das propriedades, é isso? Como eu morei muitos anos na fazenda e a minha mãe mora até hoje na rua
João Hipólito Gonçalves 42, a Dona Bela, bairro Fazenda. Nós fomos procurados, né? Procurados pelos moradores. Parou. Até agora temos conhecimento que ocorreu somente uma desapropriação e eles estão aflitos. Inevitavelmente vai sair o binário do bairro Fazenda. Até pelo motivo que a Oswaldo Reis hoje ela não supre mais, né, o pessoal que mora num balneário Camboriú e exerce atividade laboral em Itajaí, aquilo ali fica um caos no início da manhã, no meio-dia e no final da tarde. E até para o desenvolvimento do bairro, né? Por exemplo, o seu imóvel vai valer mais, né? Tendo um desenvolvimento bacana. Em relação ao binário hoje, né, na data de hoje, dia 3/7/2023, a gente tem uma reunião com o secretário Rodrigo Lamin para tentar saber o que efetivamente está ocorrendo, por que paralisou. É realmente a questão das desapropriações, onde está tendo o bloqueio, no caso, será que a comunidade que não está sendo acessível para o município chegar? Acredito que não seja a comunidade, eu acho que o problema está saindo do executivo. Mas hoje, com o Rodrigo lá, nós já vamos tentar saber e solucionar também mais esses pedidos. Vereador, o município de Itajaí completou 163 anos no dia 15 de junho, uma programação extensa tanto por parte do Poder Executivo como aqui na Câmara de Vereadores. O senhor participou aqui da sessão solene. Como é que foi esse momento? Está presente aqui no Legislativo num momento tão especial? Olha, mais um momento histórico, né? E eu cheguei a ficar emocionado naquele dia, né? Na quinta-feira da sessão solene dos 163 anos da emancipação política. Eu vi o doutor João Omar Macanhã, que foi prefeito de 89 a 92. Eu tive o prazer de viajar com o doutor João para o Japão, que Itajaí é cidade co-irmã de Sodegaura, né? E naquele projeto nós viajamos, eu era atleta da base do Marcílio Dias e ele utilizou a base do Marcílio Dias. Eu vi o ex-prefeito Frederico Olíndio de Souza muito bem, que foi o prefeito de 73 a 77, eu acho. Né? Fiquei muito feliz. Vi o doutor Amilcar Gazzaniga, que foi um outro grande prefeito. Soube que o ex-prefeito Arnaldo Schmidt, o qual eu tenho uma grande admiração, que pelo que eu me conheço por gente, que para mim foi o prefeito que deu o up para o desenvolvimento da cidade, não pôde se fazer presente por motivos particulares, bem como o outro prefeito que foi um grande prefeito na cidade, Jandir Bellini. E também, que é um ex-prefeito e atual prefeito, o prefeito atual de Itajaí, o Vonei José Morastone. A gente ficou como muito honrado, né, em poder participar desse evento. Eu, inclusive, entregar a placa e ler a homenagem ao ex-prefeito Frederico Olíndio de Souza. Muito feliz mesmo. Agradeço a casa me ter proporcionado aquele momento que jamais vai sair da minha cabeça. Na última semana, vereador, nós fomos até o Parque Natural Municipal do Atalaia, que fica no bairro Fazenda, e teve a inauguração ali de novos decks, né, uma nova estrutura para poder receber o turista. O senhor estava lá na inauguração. Eu queria que o senhor comentasse, porque o senhor até conversando em entrevista para a nossa reportagem, falou a respeito da sua relação com aquele local. Estávamos sim, e realmente ficou muito bonito, né, a reabertura, a revitalização do Parque do Atalaia. Sim, o que acontece? Nós, pequenos moradores do bairro Fazenda, nós saímos ali onde é o Giasse, pela Dona Assunta e o seu Andrino, correndo aquele morro todo e chegávamos lá no Parque do Atalaia. Estávamos lembrando dessas brincadeiras, dessas algazarras, vamos dizer assim. O Benício, que hoje trabalha na subprefeitura da Fazenda. Agora, em relação ao parque, ficou maravilhoso. Dá para melhorar um pouquinho mais, porque tivemos conhecimento que esse final de semana não tinham funcionários para a limpeza dos banheiros públicos que lá se encontram, né? Então, eu acho que o Poder Executivo poderia dar uma olhadinha nesse sentido também e que a comunidade vá lá visitar, né? O senhor viu, tem os binóculos, né? Um aparelho que a gente consegue enxergar muito longe, lá na ponta de Cabeçudas dali.
né, que ficou muito atrativo, mais uma atração, né, para a nossa comunidade e até para alguém de fora, né. Vamos lá visitar, fazer uma trilhazinha, sobe o morro, pessoal, comunidade, vamos lá que ficou muito bonito. Outra atividade da programação de comemoração de aniversário, até para a gente finalizar, vereador, foi o lançamento da Festa Nacional do Colono agora, que acontece no mês de julho, uma das festas populares mais importantes do município, junto com a Marejada, não é? Sim, a festa do Colono é uma festa tradicional onde eu brinco que o povo da cidade ele vai ao encontro à população rural, né? E convidamos a população toda de Itajaí, região, quem puder, quem estiver nos olhando nesse momento, a comparecer na festa do Colono. Né? Lá vai ter muitas atrações, a comida, o churrasquinho da hora, maravilhoso, que eu não estou lembrando o nome do senhorzinho, ano passado eu tive a oportunidade, a hora que eu estava na fila para pegar o churrasco, ele me chamou, provei, saboroso, e eu não sabia que ele era a pessoa que temperou todos os churrascos daquela barraca. Comunidade, população de Itajaí região, vamos prestigiar a Festa do Colono, que esse ano tem muitos eventos, né? Tem Jeito Moleque, tem Daniel, né? E prestigiar também o secretário da Agricultura, o Vanderlei Dalmolin, que ele não está medindo esforços para deixar aquilo tudo muito bonito para recepcionar a gente. Sempre destacando a entrada gratuita, né? Vai acontecer diversos dias aí do mês de julho. Entrada gratuita, eu acredito que vai do dia 20 ao dia 23 agora de julho. Vamos prestigiar, o nosso colono vai estar lá de braços abertos para nos recepcionar. Obrigado pela participação aqui no programa, vereador. Sucesso na sua carreira aí política. A gente agradece a oportunidade e quem saiba, nas eleições do ano que vem, 2024, a gente consiga chegar ao objetivo que é ser vereador titular. Em 2025 a gente vai dar uma entrevista aqui para o senhor como vereador titular. A gente que agradece, tá? Obrigado a oportunidade. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube e no canal 14 da Claro TV. Até a próxima!